Faz o que tu queres é de ser tudo da lei. Bom dia, meu nome é Fernando Liguri e você está no Corrente 93. O tema do nosso vídeo de hoje é: quem são os Daimons da Goécia? Eu resolvi gravar esse vídeo e eu vou fazer um pouquinho rápido, assim, porque eu estou sem tempo hoje, para tirar a dúvida de várias pessoas que eu vejo que não têm entendimento sobre quem são essas entidades. Tem muita gente que acha que os gênios da Goécia são entidades desencarnadas, como essas que nós temos acesso em centros de mesa branca, kardecista ou em centros de umbanda. Veja bem, as entidades, os daimons da Goécia, não se tratam de entidades encarnadas. Nós não estamos praticando necrurgia ou necromancia. Para você entender quem são esses daimons da Goécia, você precisa entender o ponto de vista do mago da antiguidade. O ponto de vista do xamã da antiguidade. O mago antigo, o xamã da antiguidade, ele via o universo de maneira animada. Ele olhava para o universo e se comunicava com o ambiente ao seu redor. Ele se comunicava com o espírito das árvores, com o espírito dos bosques, com os espíritos dos animais, com o espírito do ambiente, o espírito do quarto, o espírito do livro. Ou seja, o ponto de vista do xamã arcaico, do mago antigo, é um ponto de vista animista. E não tem como você caminhar nos grimórios sem entender e compreender bem os grimórios sem entender esse ponto de vista animista. Porque esse ponto de vista animista, ele foi herdado na cultura dos grimórios. Ele foi perpetuado no culto dos babilônios, no culto dos sumérios, no culto dos egípcios, dos acadianos, dos gregos. E, posteriormente, foi importado para dentro dos grimórios. Na obra de Agripa, esse entendimento ele expõe na forma de as virtudes dos objetos. Os objetos têm virtudes. As virtudes das constelações, dos planetas, as virtudes dos metais. Esse mesmo ponto de vista você encontra nos grimórios medievais, e isso está na clavícula de Salomão. Se você for observar com cuidado a clavícula, ela mesma expõe quem são, qual é a qualidade, que tipo de seres são esses. Por exemplo, quando você chega lá na coação da entidade. Eu te conjuro, ó espírito fulano de tal, por todos os mais gloriosos e eficazes nomes do maior e incompreensível Senhor das hostes, para que venha rapidamente, sem demora, de qualquer parte da terra ou do mundo onde te encontres. Ou seja, ele não está falando para venha dos éteres quitônicos do submundo, venha dos éteres espaciais planetários, os éteres das constelações. Não, ele está chamando essas entidades do ambiente astral da Terra. Ou seja, são aquilo que os xamãs antigos chamavam de yakans. São os espíritos animados da natureza. São as entidades, são os espíritos das árvores, dos animais. Se você olhar as imagens desses demônios, desses daimons, nas clavículas, eles têm o quê? Imagens de cabeça de animal, eles têm pata, ou seja, não são seres que encarnaram como seres humanos. E onde você estuda isso? Você estuda em Blavatsky, quando ela faz a classificação no Isis Sem Véu dessas entidades. Ou seja, nós não estamos tratando com mortos, estamos tratando com espíritos da natureza. A própria Cabala, o próprio objeto de estudo da Kabbalah, mostra isso. Quais são os 3 temas, os 3 objetos de estudo da Kabbalah? A divindade, Deus, o homem e o cosmos, o mundo. Dentro do objeto de estudo Deus, nós temos 2 matérias, teurgia e goécia. Ou seja, a goécia é o estudo das partes sombrias da sua divindade. No estudo do homem, nós temos o que então? A
necrurgia, a necromancia. Temos duas dessas matérias e outras também, dentro do estudo daquilo que é o homem. Ou seja, é dentro do estudo de necromancia que você vai lidar com essas entidades desencarnadas. Dentro do estudo de necrurgia que você vai lidar com essas entidades desencarnadas. Não dentro do estudo da Goécia. Ok? Ou seja, não são as mesmas entidades, nem primos eles são, nem da mesma família eles são. Mas você ainda pode rebater o meu argumento. Na própria clavícula, na quarta chamada, o conjurador diz à entidade que ele está conjurando: venha me atender, mesmo que estiveres no inferno. Na antiguidade, a palavra inferno não se referia à região, mas a estado de alma. Não está falando de uma região no universo. Está falando de um estado de alma. Você pode se encontrar nos éteres planetários em estado de céu ou estado de inferno. Você pode se encontrar no submundo quitoniano em estado de céu ou estado de inferno. Portanto, não é a mesma coisa. Para que o Daimon te atenda, ele vai querer que você tire ele do estado de inferno que ele se encontra. E é por isso que você vai conseguir travar com ele um comércio ou até mesmo conjurar ele. Ok? Então, amor é a lei, amor sob vontade. Grande abraço.